aula do Livros e Fuxicos e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês vários livros incríveis, emocionantes, que trazem como pano de fundo alguma guerra mundial. Eu gosto muito de livros históricos, sempre gostei. Gosto de livros que trazem como cenário grandes guerras, eu sempre aprendo muito com esses livros. Mas vocês vão perceber que eu prefiro livros que têm essa conotação do cenário de guerra, mas que pendem pro emocional. É uma característica minha, então todos os livros aqui têm um pouco de romance, tem superação, tem drama familiar, tem emoção, porque eu gosto dessas emoções associadas a esse cenário. Prefiro livros que, apesar de ser um momento tão difícil, tão doloroso, eles vão focar mais na trajetória dos protagonistas, para que eu aprenda com os protagonistas. Espero muito que vocês gostem dessa lista, porque tem muito livro bom aqui. E ó, antes de eu começar, você já deixa nos comentários qual é o seu livro favorito que fala sobre alguma guerra mundial. Eu tô gostando muito de ler livros assim, então já deixa a sua dica aqui. Vou começar com as leituras, indicações que eu fiz recentemente aqui no canal que me fizeram querer gravar essa lista pra vocês, que é a história da Cira, que se passa em O Tempo Entre Costuras e também na continuação, que é o livro da Cira. Aqui a gente vai acompanhar a protagonista nos anos de 1930 até 1947. Então nós temos Guerra Civil Espanhola, Segunda Guerra Mundial e também o cenário pós-guerra, e aqui Jerusalém, o começo da Palestina, enfim. Temos várias guerras aqui, vários momentos históricos que a autora aborda, e eu adoro isso. Eu adoro como ela mistura história com personagens ficcionais, como ela traz uma protagonista mulher em um momento que as mulheres eram extremamente reprimidas, principalmente dentro da Espanha. Essa mulher vai conquistando destaque, trabalhando como espiã, trabalhando em prol do serviço secreto britânico, indo pra BBC, usando seus dons como costureira para ajudar na guerra. Sério, são várias reflexões e uma jornada feminina de crescimento muito valiosa. Fico apaixonada e eu sempre aprendo muito com esses livros. Eu gosto muito de livros que fazem com que eu conheça outros cenários, e aqui eu vi muito sobre a Espanha durante a Segunda Guerra Mundial. Isso fez com que eu quisesse ler muito mais sobre o regime fascista da Espanha nesse período, entender mais o que estava pegando, as figuras políticas, e sério, foi muito bacana mergulhar em um momento, em uma região, um cenário que eu não estava acostumada a ver nesse tipo de livro. Eu recomendo muito. Maria Duenas é mestra em pesquisa, sério, tem muita pesquisa, muita riqueza e muitas emoções também. Tem um pouco de romance, tem drama familiar, tem maternidade, tem, enfim, várias relações aqui que vão sendo construídas ao redor da protagonista. A Lily Graham é uma autora que pende muito mais pro romance. Apesar de ter cenários históricos na sua trama, são livros que vão acabar com o quê? Coração quentinho. Então, no final da leitura, você pode ter certeza que vai ser algo extremamente adocicado, romantizado, que vai aquecer seu coração. E eu gosto disso, apesar de olhar pro livro e entender que ela romantizou muito pra trazer o final feliz, eu me sinto leve lendo a história, sabendo que ela vai ter um final feliz, por mais trágico que seja o cenário que a autora constrói. Aqui, por exemplo, a gente tá num campo de concentração, nós vamos entrar em Auschwitz e, através da protagonista, vamos ver a jornada dela grávida. Exatamente isso, né? A filha de Auschwitz. E uma das coisas que eu gosto muito da escrita dessa autora é que ela começa do presente. Então nós vamos ver a protagonista com seus 60 ou 70 e poucos anos, voltando ao passado para narrar a sua própria história. Então a gente já sabe dela hoje, onde ela está, e vai entender tudo que ela passou, toda a sua trajetória até chegar naquele ponto. Uma coisa muito legal desse livro é que eu nunca tinha tido contato com nada sobre os bebês de Auschwitz. E esse livro fez com que eu fosse pesquisar sobre isso, sobre as vidas que foram concebidas e as vidas que nasceram também dentro dos campos de concentração. Foi assim, eu me emocionei muito, muito, muito com essa trama. Vocês sabem que eu sou mãe, então eu li esse livro com o coração na mão. Eu entendi muito do que a autora quis trazer aqui, de como, gerando uma vida dentro de um momento tão difícil, ela precisava se manter esperançosa. Foi algo que ela se agarrou, a protagonista. E sério, eu me comovi muito com ela. E o final é romantizado, mas é exatamente o que eu disse pra vocês. O final é o final pra aquecer o coração. E outro livro da autora que eu gosto muito, que foi o primeiro contato que eu tive com ela, é O Segredo da Livraria de Paris. E aqui é muito legal porque a gente vai de 1960 até 1940, então a gente tem aqui, né, Guerra Fria e também... É Guerra Fria?
Tô falando certo? Espero que eu esteja falando certo, pessoal. E também 1940, com a Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver de novo isso, né? Uma personagem, hoje, ela tá num trem, ela vai conversar com a passageira ao lado, no presente, na atualidade, vai voltar ao tempo pra contar uma história do passado. E essa história do passado não quer dizer só sobre ela também, quer dizer sobre a mãe dela. Por isso a gente tem dois momentos históricos, 1960 e 1940. É muito bacana, é muito difícil os temas que a autora trabalha aqui. Mais uma vez, fala sobre as tragédias da guerra. Muitos momentos emociona e prende o coração do leitor de uma forma assim que nos deixa angustiado pela veracidade dos fatos. Mas é muito bacana como a autora vai construindo relações aqui. Então, relação de mãe e filha, relação de neto e avô, relação de homem e mulher, relação de casal, de se apaixonar, de amizade, enfim. Ela vai construindo relações. Isso faz com que a leitura seja muito fluida, muito gostosa, muito rápida. Quer ver? É um livro que tem 205 páginas, então você lê assim em uma piscadinha e vamos ter como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial. Sempre que eu falo sobre romances históricos que tem como pano de fundo a guerra e que tem final feliz, claro que eu aviso, né, que esses finais são extremamente romantizados, mas é legal também a gente saber que esses finais felizes aconteceram de fato. Eu acho que um grande livro que eu sempre falo sobre isso é O Tatuador de Auschwitz, porque aqui a gente vai ver a história de um casal que se conhece no campo de concentração, ele como tatuador, exercendo essa função que quando a gente começa a ler, a gente entende um pouco mais, pra quem não tem noção do que significa essa posição dentro de um campo de concentração. E aqui a gente vai ver um casal que se conhece nesse momento e que vai ter um final feliz. Isso não é um spoiler, tá? Isso é algo da história. Se você pesquisar mais sobre a autora, você vai ver que tem uma entrevista dela conversando com o personagem principal do livro, que a história dele inspirou que ela fosse pesquisar e escrever essa trama. Então, no final do livro, temos fotos reais do casal e a gente vai ver aqui mergulhar, claro, de uma forma ficcional. Ela criou, né, de uma forma romantizada, a partir do seu próprio ponto de vista, a história dessas figuras reais. Mas enfim, a gente vai ver um pouco sobre o campo de concentração, esse romance que nasce nesse momento e como eles conseguiram ficar juntos. Então, assim, é uma história que você sabe que vai terminar com um final feliz e um final feliz real. E aí você vai entender. É claro que é extremamente doloroso. Eu acho que uma das características desse livro e das outras indicações que eu fiz pra vocês é que, apesar de trazer as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, a autora tenta não se aprofundar demais para que não seja um livro que mais faça com que a gente sofra do que um livro que traga esperança. É aqui que o equilíbrio talvez pende pra romantização, porque ele vai trazer muito mais esperança do que a dor. É claro que a tragédia tá aqui, não é romantizado no sentido de não vamos falar sobre isso, não, muito pelo contrário, mas acho que vocês entenderam aqui o nível de profundidade das atrocidades que é a guerra que a autora traz. Ela não, de fato, ela não descreve muitas cenas pesadas, porque isso é uma coisa que eu tenho um pouco de resistência em encontrar livros que falam sobre a guerra, quando as cenas são muito descritivas. Enfim, gente, é um livro muito emocionante, que eu gosto muito, que eu sempre indico aqui no canal. O Rouxinol é um livro muito parecido com da Jojo Moyes, A Garota que Você Deixou Pra Trás. Aqui a gente tá na França, Segunda Guerra Mundial, vamos ter duas irmãs, e aí a perspectiva completamente diferente delas diante da guerra. Uma delas em casa, família, e que vai ver o seu lar, os seus mantimentos serem invadidos e roubados pelos alemães, e uma outra que vai assumir uma posição ali de Rouxinol dentro da guerra, que são mulheres que vão trabalhar como espiãs em prol, né, do final da guerra. E é muito legal a gente ver essa posição, duas mulheres sendo fortes de maneiras completamente diferentes. E eu gostei muito desse livro porque na época que eu li, ele gerou uma reflexão muito bacana sobre o que eu considero forte, uma figura feminina forte. Então eu acho que é o tipo de livro que mostra pra gente formas diferentes de ser mulher, desempenhar papéis fortes. Uma mulher não precisa desempenhar um papel masculino para ser considerado forte, ou ela não precisa abdicar de funções que são consideradas femininas para que ela seja considerada forte. Não, aqui a gente tem uma mulher dona da sua casa, cuidando da sua família, que é extremamente forte. E a gente também tem uma mulher solteira que vai assumir uma posição ali na linha de frente. Não na linha de frente, mas de fato na ação da guerra, e que vai mostrar que também é muito forte. Então eu acho muito bacana a gente mostrar esses tipos diferentes de posição e de personagem. A relação entre essa família também, essas irmãs, são muitas emoções. Vai ter adaptação, eu tô ansiosíssima pra ver esse filme nas telinhas. Sem contar que vamos ter duas irmãs também protagonizando. Vamos deixar as fotos delas aqui, então eu acho que vai ser um filmaço. Temos Guerra Civil também, é um período que eu gosto bastante de encontrar na literatura, mas não tenho tantos aqui na minha estante. Se você tiver alguma dica, deixa nos comentários. Um livro que eu li que mexeu muito comigo foi Os Segredos que Guardamos. E é muito legal porque aqui a gente também vê a figura feminina diante da guerra. Elas trabalhando como agente secreto, como espiãs. E eu acho que é muito legal desse livro porque ele mostra, né, ali um movimento
sofrimento e as buscas e as reuniões e o poder, né, e o papel da mulher naquele período, mas mostra também como, ainda assim, as mulheres exercendo papéis extremamente importantes dentro da Guerra Civil, ainda assim, elas eram constantemente subjugadas. Os homens pisavam, os homens as usavam, os homens as tratavam como mero peões. Por isso eu acho muito legal as reflexões que esse tipo de livro traz. Eu fiquei encantada com essa trama. Sério, leiam. É um livro que talvez ele demore um pouco mais pra engrenar. Ele é um livro que tem um romance, mas é um romance que aparece mais pro final do livro. Mas ele é um livro que, enfim, ele traz muitas coisas dentro de uma trama só. E eu gostei muito disso quando eu li. Quando se fala de guerra mundial, tem alguns livros que são protagonizados por crianças na minha estante. Eu teve um momento da minha vida de leitora que eu amava ler esse tipo de conteúdo. Eu sempre me emocionei muito com livros narrados por crianças, então é algo da minha personalidade, eu gosto bastante. Então eu vou pincelar aqui algumas dicas pra vocês. Eu acho que vocês até já conhecem esses livros, como A Guerra que Salvou Minha Vida, da Dark Side. Esse livro é belíssimo. A gente vê uma jovem aqui que ela mostra como a guerra fez com que ela fosse salva por causa da nova rotina dela, por causa da família, por causa do acolhimento, por causa da vida que ela vai ter. Uma vida, é muito difícil falar, né? Mas é uma vida com liberdade de crescimento, oportunidade, comida, roupa, condições positivas de um lar, de uma base pra essa criança. Ah, enfim, gente, é um livro belíssimo, muito gostoso de ser lido. Eu achei muito bacana os temas que a autora trouxe aqui. O Menino de Pijama Listrado. Alô! Acho que todo mundo conhece esse livro, não é mesmo? Não tem nem o que falar dessa história, só que foi um belo de um tapa na minha cara. É muito bacana porque, mais uma vez, temos crianças narrando e a gente entende um pouco aqui do que o autor quis trazer sobre como a guerra é algo da visão preconceituosa do adulto. E como a gente vai crescendo e vai perdendo o respeito e a igualdade com o qual todas as crianças nascem, né? Elas se veem como iguais. É o adulto que vai colocando preconceitos, é o adulto que vai se distanciando, é o adulto que gera as disparidades de classe, as disparidades sociais, e você vê isso através das crianças. Enfim, isso eu acho que é muito bonito. E é um livro difícil, é um livro que foi adaptado, eu não tive coragem de assistir, porque, enfim, gente, tudo que envolve criança e tem um final doloroso. Então, assim, é isso. Esse aqui não é um livro que vai ter um final feliz. Diário de Nisha é um livro que é narrado através de um diário e é muito legal porque ele vai falar sobre a partição da Índia. Então a gente foge aqui das grandes guerras mundiais, mas a gente tem uma guerra que hoje reflete muito em determinados assuntos políticos que nós estamos vivendo na atualidade. Então eu acho que é um livro muito legal porque primeiro vai falar sobre a partição da Índia, vai falar sobre religião, vai falar sobre extremismo e vai falar também sobre essa família que a partir do momento que a Índia ela é dividida, eles estão do lado errado da Índia. E eles precisam cruzar, e os medos, as inseguranças e tudo isso sob o ponto de vista de uma criança é angustiante. É um livro muito, muito, muito bonito, que vai trazer grandes reflexões e que eu indico, assim, de olhos fechados. Eu acho que muita gente não conhece essa história, então se você ainda não leu, cara, leia, pesquise mais. Eu acho que é aquilo. Eu descobri muito sobre a partição da Índia através desse livro, porque ele me fez pesquisar, ele me fez querer entender mais, conhecer mais a história. Eu acho que a gente tá tão acostumado a ver sempre os mesmos polos e é bom sair para que a gente cresça e aprenda com a história para que ela não se repita. E nesse mesmo estilo, gente, é mesmíssimo estilo, porque é um livro também de diário, só que aqui é baseado em uma figura real, que é o Diário de Miriam. Assim, ele vai falar sobre a guerra da Síria, de uma criança uma jovem, né, que começa a escrever no seu diário muito mais do que a guerra. Então ela começa o diário, eu lembro até hoje, falando sobre os cheiros, sobre Damasco, se eu não me engano, acho que é o Damasco, sobre o gosto, sobre a comida favorita dela, do pai dela, e aí a gente vai ver como o diário vai sofrer a partir da eclosão da guerra. Porque de repente ela tá falando do cenário, da escola, aí pera, a escola é bombardeada. Aí alguém da família dela não volta pra casa. E aí a gente vai vendo, sério, gente, é assim, cara, e também baseado em fatos, baseado em uma figura real. Temos fotos, se eu não me engano, no final do livro, temos fotos no final do livro, e eu acho que também traz aqui, foge do polo do que a gente tá acostumado a ler. E mais uma vez, exatamente por isso, ensina, chacoalha, instiga o leitor a pesquisar, a entender, a procurar mais. Eu acho que é isso que a leitura traz de mais rico. Você lê livros históricos para que você aprenda e não cometa os mesmos erros. Então, enfim, acho que é um livro extremamente valioso e fácil de ser lido, porque é um diário de uma criança, de uma jovem, no caso. É isso, essa é a lista de hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas, que elas tenham sido valiosas pra vocês. Se foi valiosa, deixa seu curtir nesse vídeo aí. E se você tá assistindo esse vídeo, você não é inscrito e você chegou até aqui, por que você não se inscreveu ainda? Por favor, se inscreve no canal, ajuda o Livros Fuxicos a crescer, tá bom? Ó, a gente se encontra no próximo vídeo. Um super beijo e até mais. Tchau!
Did you ever stop and think, why spend too much time just getting